Uma jovem se aproximava da imponente propriedade. Lá dentro, um servo anunciava a chegada de Lady Carina Leopold, a noiva do duque. A notícia foi recebida com uma tensão silenciosa. Carina, por sua vez, continuava a caminhar, alheia à recepção. O duque estava em meio a seus afazeres, e a interrupção não o agradou nem um pouco. Ele era Miriam Pestelio, o chefe de Zentar. Seu assistente o informou sobre a visita inesperada. O homem mais velho manteve a compostura, apenas relatando o fato. Mas o duque não conseguiu esconder sua frustração. Ele considerou a atitude dela uma tremenda falta de respeito, especialmente por chegar sem aviso prévio em um período tão crítico. O assistente apenas observou, ciente do temperamento de seu mestre. Afinal, o inverno estava chegando. E com ele, a ameaça constante das bestas mágicas que o duque precisava enfrentar. Mesmo contrariado, Miriam se dirigiu para encontrar a visitante. Ao abrir a porta, ele já ponderava sobre as dificuldades de romper aquele noivado. E lá estava ela. A noiva que ele pretendia dispensar, Lady Carina, o recebeu com um sorriso sereno. Miriam Pestelio foi pego de surpresa. Pelo visto, a jovem tinha ouvido a conversa, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela tomou a iniciativa e declarou que queria romper o noivado. Carina aguardou a reação dele, processando a situação com uma calma inesperada. A tranquilidade dela deixou Miriam completamente confuso. Ele esperava lágrimas, não um acordo. Sem hesitar, a jovem se aproximou dele, com um propósito claro em mente. Só que, em vez de discutir, ela simplesmente apresentou a ele os papéis para anular o casamento, junto com um contrato. A atitude dela o deixou sem reação, o que, por sua vez, pareceu confundir a própria Carina. A situação era tão absurda que a irritação de Miriam só aumentava. A jovem ficou chocada com a resposta dele à sua proposta. Ela então começou a explicar como tinha chegado até ali, detalhando uma jornada nada convencional para uma nobre. A história envolvia descer de uma carruagem no meio do caminho e pegar carona em outra. Miriam não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A imprudência dela era inacreditável. Mas para Carina, aquela viagem perigosa tinha um significado muito maior. Pela primeira vez, ela experimentou um momento de pura liberdade, e isso tinha valido a pena. Para Carina, aquele momento de liberdade foi como um sonho. Uma paisagem que ela nunca tinha visto, sentindo o mundo pela primeira vez. Ela explicou que queria fazer algo por conta própria, com os próprios pés, e então fez seu pedido. Queria ficar ali temporariamente. Miriam, no entanto, não se comoveu. Ele a desafiou, perguntando o que ela faria se ele simplesmente recusasse. Mas Carina já tinha uma resposta pronta. Ela simplesmente encontraria outra pessoa de alto escalão para quem trabalhar. A confiança dela o pegou de surpresa. Ele não esperava que ela tivesse um plano alternativo. Só que não havia plano nenhum. Era um blefe completo. Miriam tentou processar a situação. Ele nunca imaginou que sua noiva fosse uma pessoa tão imprudente. Tudo aquilo era o oposto do que se esperava dela. A noiva perfeita, a dama nobre, uma figura que seguia todas as regras da sociedade. Mas a mulher à sua frente era completamente diferente daquela imagem. E com um sorriso, ela revelou sua verdadeira carta na manga, a certeza de que ele não a rejeitaria. Afinal, ela era boa em perceber esse tipo de coisa, muito melhor do que ele jamais imaginou. Miriam Pestelio a observava, processando a confiança inesperada dela. Carina, por sua vez, continuou sua proposta com um otimismo contagiante. E para provar que falava sério, ela apresentou os papéis da anulação do noivado já com sua assinatura. Com o assunto aparentemente resolvido, ela o convidou para entrar. A jovem então o guiou para dentro do palácio. Ela pediu que ele a visse apenas como um incômodo temporário, uma casca de ferida que um dia simplesmente cairia e desapareceria. A atitude e o desapego de Carina deixaram Miriam em silêncio. Ele não esperava por aquilo. O alívio tomou conta da jovem quando ele finalmente cedeu. Miriam deu permissão para que ela fizesse o que quisesse e ordenou que um quarto vago fosse preparado imediatamente. A cena então mudou para um jantar em família, onde a tensão era palpável na mesa. O patriarca da família quebrou o silêncio, dirigindo-se aos mais jovens.
A menção dele fez a jovem loira sorrir de alegria, enquanto o rapaz ao seu lado pareceu visivelmente constrangido. A matriarca interveio, expressando sua preocupação com a saúde frágil de uma das garotas. O jovem de cabelos loiros, no entanto, respondeu com um sorriso tranquilo. Suas palavras seguintes, no entanto, provocaram reações opostas. A garota agradeceu, radiante, enquanto o irmão dela explodiu, contrariado. Em sua mente, ela via a imagem de uma família perfeita. A mãe e a filha, sempre sorrindo. O pai e a irmã, o retrato da felicidade. Mas a realidade de Karina era outra. Ela anunciou que já havia terminado o jantar e se retiraria. A jovem se lembrou de uma época em que ainda tinha alguma esperança. Mas mesmo no retrato de família, ela sempre foi a única que não sorria. Uma estranha em sua própria casa. De volta ao presente, a lembrança a fez largar o garfo sobre a mesa. Karina se levantou, ignorando os olhares de seus irmãos. A matriarca da família apenas deu sua permissão para que ela se retirasse. O som da porta se fechando pareceu selar seu isolamento. Ela tentou se convencer de que aquilo não importava mais, mas a dor da rejeição foi súbita e avassaladora. A jovem mal conseguiu se apoiar na parede. Um grito de angústia finalmente escapou, e toda a dor que ela vinha guardando veio à tona de uma só vez. O médico começou a registrar suas observações. Ele tinha notícias difíceis para dar. A condição dela era grave. A jovem perguntou o quão séria era a situação. A resposta do médico a deixou sem palavras. Era a chamada doença do artista. A ansiedade tomou conta dela, e suas mãos se fecharam com força sobre o vestido. O doutor explicou que, para alguns artistas excepcionais, o talento consumia a própria força vital. Ela entendeu. Cada vez que usava sua habilidade, sua saúde piorava. O médico não compreendia por que ela nunca havia procurado ajuda ou contado à sua família. A simples menção de sua família trouxe à tona uma dor antiga. Ela refletiu que, mesmo que quisesse, nunca poderia ter contado a eles. Não era por falta de amor que ela se manteve em silêncio. Seus pais sempre tentaram ser justos, mas a atenção deles era um recurso limitado. Seu talento único era a única coisa que a fazia se sentir especial. Mas, acuada, a jovem se encolheu. A negação era sua única defesa naquele momento. Seus pais sempre pareciam distantes, imersos em um mundo que não a incluía. Ela era a filha do meio, nem a mais velha, nem a mais nova, e por isso, muitas vezes era simplesmente esquecida. A ansiedade crescia dentro dela, um peso que a jovem carregava completamente sozinha. Anos mais tarde, essa sensação de desamparo voltou quando ela recebeu uma notícia devastadora. Em um consultório, um médico lhe apresentou um diagnóstico sombrio. Ele foi direto ao ponto. Ela tinha, no máximo, 1 ano de vida. A realidade era dura e implacável. Seu corpo iria enfraquecer aos poucos, e até mesmo 1 ano era uma previsão otimista. O pensamento se solidificou em sua mente, uma certeza fria e assustadora. Ela ia morrer. Mas em vez de desespero, uma nova clareza surgiu em meio à dor. Uma decisão se formou em seu coração. Ela observou um pássaro voar livremente e desejou poder fazer o mesmo. Aquele desejo de liberdade era tão intenso que uma lágrima escapou. Com o tempo que lhe restava, ela não queria mais fingir ou forçar um sorriso. Ela não queria mais agir como alguém autossuficiente, nem ser vista como uma pessoa que se rende facilmente. Acima de tudo, a jovem queria viver o resto de seus dias sendo ela mesma, sem máscaras. Ela estava cansada de ser vista como um fardo difícil de lidar. A jovem suspirou, perdida em seus pensamentos. Ela desejava ter alguém que cuidasse dela, que a visse como uma pessoa, e não como um problema. Mas a protagonista percebeu que não podia mais esperar por isso. Ela decidiu que tomaria as rédeas de sua própria vida, e foi nesse momento que uma ideia surgiu em sua mente. Ela se lembrou de um homem que conheceu. Ele era direto e não parecia se importar com as aparências ou com o que os outros pensavam. A jovem recordou que ele não a rejeitou, mas fez uma proposta inusitada: ir para o norte sem nada. A lembrança daquela oferta a atingiu em cheio. Era isso. Ela iria por conta própria, com seus próprios pés. A decisão estava tomada. A moça se preparou para a jornada,
sentindo uma nova determinação. Com pouco tempo para os preparativos, ela começou a planejar tudo com antecedência. De repente, ela se lembrou de um detalhe crucial que não podia esquecer: os papéis da anulação. Sem perder tempo, a jovem começou a escrever o que era necessário para garantir sua liberdade. A jovem se sentia esquecida. De novo. Naquela manhã, ninguém veio buscá-la para o café. A solidão era uma companheira constante em sua vida. Ela balançou a cabeça, desanimada com a própria situação. A moça buscou conforto na única companhia que tinha. Mais tarde, em uma festa, a sensação de ser invisível continuava a mesma. Até que, de repente, duas jovens a abordaram. A conversa, no entanto, tomou um rumo que ela já esperava. As moças queriam saber sobre sua proximidade com o famoso Sir Aenfried. Ela explicou, um pouco sem pé. A admiração pelo conde e pela condessa se tornou o assunto principal entre as convidadas, que trocavam elogios sobre o casal. De repente, um novo nome surgiu na conversa, capturando a atenção de todos: Aenfried Leopold. Ele era aclamado como um acadêmico e soldado excepcional, um homem cuja reputação o precedia. Junto com o nome de Aenfried, veio também a lembrança de seu irmão, Peridon Leopold. Os dois eram inseparáveis, compartilhando um laço que parecia inquebrável. A lembrança era sempre a mesma: os dois irmãos, inseparáveis. Juntos eles compartilhavam uma alegria que parecia não ter fim. E no centro daquela memória de alegria estava ela. Uma figura de beleza radiante, cuja presença parecia ser a própria definição da felicidade. E aquela figura radiante, o centro de todas as memórias felizes, era ela, a dama sem graça, que sempre os acompanhava. No salão, uma das convidadas comentou sobre como os irmãos Leopold nunca estavam sozinhos, sempre acompanhados por alguém. Só que, no meio da conversa, a mulher se deu conta de que estava falando sozinha. Sua interlocutora havia desaparecido. Longe dos olhares, a protagonista se encarava no espelho, confrontando a imagem que os outros tinham dela. Ela se recompôs, pronta para mais uma vez desempenhar seu papel discreto. Uma memória amarga daquele dia veio à tona, lembrando-a da repreensão que sofreu apenas por ter ido para casa. Ao descer as escadas, no entanto, ela deu de cara com uma figura inesperada. O homem de cabelos verdes, a quem ela reconheceu como Nocturne, a cumprimentou com um sorriso. A presença súbita dele a deixou em alerta. Nocturne, por sua vez, quis saber o que ela fazia ali. Com um sorriso animado, ele explicou que estava na mansão para o check-up de saúde de Lady Abélia. A forma íntima como ele se referiu a Abélia, usando um apelido, a deixou sem reação. Memórias dolorosas vieram à tona. O olhar de Nocturne nunca foi para ela. A protagonista sempre soube o motivo. A atenção dele era toda para Abélia, talvez pela semelhança com sua falecida irmã mais nova. De volta ao presente, Nocturne percebeu a palidez no rosto dela e a amparou, dizendo para ela entrar. Nocturne percebeu que algo estava errado com ela. Ele expressou sua preocupação com a aparência pálida da jovem. A protagonista ficou sem palavras, pega de surpresa pela atenção dele. Ele tentou aliviar a tensão com um sorriso tranquilizador. Mas a conversa foi interrompida por uma figura no topo da escada. A irmã mais velha se virou, surpresa com a aparição repentina. Era Abélia, que desceu correndo e se jogou nos braços da irmã. O movimento brusco quase a fez perder o equilíbrio. Abélia se desculpou com Nocturne, justificando que estava apenas feliz em ver a irmã mais velha. A protagonista, no entanto, sentiu um calafrio. Aquela cena era desconfortável demais. Nocturne, por outro lado, observava a interação com um sorriso terno. Abélia estava radiante, completamente alheia ao clima pesado. A jovem então revelou que confiava plenamente que a irmã a seguraria. A protagonista a advertiu para ter mais cuidado nas escadas da próxima vez. Mas Abélia apenas sorriu, mudando de assunto e chamando Nocturne de rabugento. Um profundo ressentimento tomou conta de Carina. A reação do casal foi de pura incredulidade. A pergunta a pegou completamente de surpresa. O clima entre os três ficou pesado no corredor.
A jovem loira se sentiu visivelmente constrangida com a situação. Então, em um gesto inesperado, ela se aproximou de Karina e segurou sua mão com delicadeza. A garota tentou se explicar, claramente nervosa. O homem interveio, esclarecendo que estava ali a mando do conde, mas a explicação não pareceu ter qualquer efeito em Karina. Com uma tristeza evidente, a jovem comentou sobre como a irmã devia ser feliz por poder sair todos os dias. Aquelas palavras a atingiram em cheio. A frustração fez com que ela apertasse o próprio vestido com força. Uma lembrança dolorosa veio à mente. Sua irmã, sempre doente, sempre frágil, e todos os convites para eventos sociais que ela nunca pôde aceitar por causa disso. A vida dela era sempre definida pela preocupação com a irmã. Ela também queria ter uma vida normal, fazer amigos, mas essa era a sua realidade, repetidas vezes. A mãe dela deu a notícia com um pesar evidente. O pai não estaria presente no aniversário dela. A notícia foi um choque para a pequena Karina. Era o dia do aniversário dela, afinal. Sem olhar para trás, a mãe se preparava para sair, deixando a filha com seu desapontamento. Karina foi deixada para trás, observando a mãe se afastar. Naquele momento, a solidão era sua única companhia. Mas a memória mudou para um tempo mais feliz. O dia em que ela conheceu seus irmãos mais novos. Karina ficou maravilhada com o quão pequenos eles eram. Foi um momento de pura inocência e alegria. A mãe, ainda se recuperando, explicou que agora ela tinha uma nova e importante responsabilidade. A ideia de ser a irmã mais velha a encheu de uma felicidade contagiante. Ela já imaginava todos os momentos felizes que eles teriam juntos. A paz daquele momento parecia que duraria para sempre. Até que um som estranho quebrou o silêncio. Karina percebeu que algo estava errado. A mãe, notando algo de errado, ordenou que chamassem um médico imediatamente. A memória de Karina então saltou para outro momento, um de conflito e frustração. Seu irmão mais novo, Peridon, olhava para ela com olhos inocentes. Em suas mãos, ele segurava um chocalho de urso. Desesperada, Karina tentou pegar o brinquedo de volta, explicando que era um presente de aniversário que sua mãe tinha feito. O pequeno Peridon, pego de surpresa, começou a chorar alto. Karina parou, chocada com o que tinha acabado de acontecer. Naquele exato momento, sua mãe apareceu na porta, com uma expressão furiosa no rosto. A menina tentou se explicar, dizendo que o irmão tinha pego suas coisas, mas a mãe a ignorou, correndo para consolar o filho que chorava. Deixada de lado, Karina se sentiu completamente abandonada. Aquele presente especial agora era a causa de sua dor. A mãe segurou Peridon, olhando para a filha com um olhar frio e repreensivo. Ela então exigiu que Karina, por ser a mais velha, entregasse o brinquedo ao irmão. E assim, Karina aprendeu uma dura lição. Os sentimentos dela não importavam. A mãe de Karina estava concentrada em seu bordado, aproveitando um raro momento de paz. Naquele instante, a jovem sentiu o calor de um afeto que raramente recebia. O padrão de rosas que ela criava era delicado e exigia toda a sua atenção. Em um gesto de carinho, a mulher pegou Karina no colo, oferecendo-se para levá-la pessoalmente ao seu quarto. A menina se aninhou no abraço, sentindo uma felicidade que há muito não experimentava. Mas aquele momento de paz estava prestes a ser quebrado. Um servo chegou com notícias urgentes sobre uma tal de Lady Abélia, e a mãe de Karina concordou em ir imediatamente. O calor do abraço desapareceu quando ela colocou a filha de volta no chão. Com uma expressão de desculpas, a mulher disse a Karina que, como irmã mais velha, ela deveria ser capaz de ir para o quarto sozinha. As palavras atingiram a garota em cheio. Mais uma vez ela estava sendo deixada de lado. Era um sentimento familiar. O de ser deixada sozinha com um vazio. A atenção de seus pais sempre esteve voltada para sua irmã mais nova, que era doente. Depois, o foco se voltou para seu irmão mais novo. Karina sempre se sentiu como uma estranha olhando para dentro de sua própria família. O afeto de seus pais nunca foi para ela. E assim, ela fechou seu coração. Aos 10 anos, Karina decidiu parar de buscar o amor deles e, em vez disso, encontrou um novo propósito. Seu novo propósito era a arte.
Ela se dedicava aos desenhos, encontrando uma satisfação que não precisava de nome ou aprovação, e de seus desenhos, a vida florescia. A jovem artista ficou maravilhada com o que ela mesma havia criado. Naquele momento, ela ouviu a voz de seus pais se aproximando. Com o coração cheio de expectativa, Karina correu ao encontro deles. Talvez, só talvez, desta vez eles finalmente notariam seu talento. Mas, como sempre, a atenção deles estava em outro lugar. Sua mãe lia, radiante, sobre mais uma conquista de seu irmão, Aenfric. O mundo deles parecia completo sem ela. Mesmo assim, a garota tentou. Com o coração na mão, ela ofereceu seu desenho, uma pequena tentativa de se conectar. O olhar que recebeu de volta, no entanto, foi gélido. Sem uma segunda olhada, sua mãe se virou, ignorando completamente o esforço da filha. E a esperança de Karina se despedaçou. As memórias de rejeição se misturavam com as de acusações. Sua mãe a confrontou, furiosa, sobre algo que ela supostamente havia feito. A jovem Karina, no entanto, não fazia ideia do que estava acontecendo. A acusação a atingiu em cheio. Sua mãe a culpou por ter magoado a irmã mais nova. Mais uma vez, Karina absorveu a culpa em silêncio. Seu pai também não ofereceu conforto, apenas mais um pedido de sacrifício. Todo o carinho e preocupação eram reservados para a outra filha. Isolada de sua própria família, ela foi forçada a fingir que estava tudo bem. Foi na arte que Karina encontrou seu único refúgio. Com seu pincel, ela descobriu que podia dar vida às suas criações. Mas essa alegria era passageira, pois tudo o que ela criava logo se desfazia, deixando apenas dor. No entanto, em meio à sua solidão, uma mão gentil a alcançou. Pela primeira vez, alguém estava ali para consolá-la. Uma amiga que ela mesma trouxe ao mundo, que existia apenas para ela. Mas esse poder a levou por um caminho sombrio e perigoso. As memórias de ser deixada para trás eram constantes. Cada momento era um lembrete doloroso de que ela era uma estranha em sua própria casa. E assim, o dia de sua partida finalmente chegou. Enquanto isso, a preocupação de todos se voltava para a irmã mais nova. Karina tentou manter um sorriso no rosto, como sempre fazia. Sua irmã, por outro lado, não conseguia esconder a alegria. Com um último adeus, Karina Leopold iniciou sua jornada, deixando tudo para trás. Mas o peso daquela despedida ainda a acompanhava. Ela finalmente chegou ao seu destino e encontrou o homem que procurava. Com um sorriso esperançoso, a jovem explicou que precisava de ajuda. Mas seu pedido por um remédio deixou o homem completamente confuso. Ela explicou que estava partindo, deixando sua antiga vida para trás. Karina estava determinada a tomar as rédeas de seu próprio destino. Foi então que ela revelou para onde pretendia ir. Um lugar chamado Zentar. A reação dele foi de puro escárnio. Para ele, ir até lá era o mesmo que ir para a morte. As palavras dele a deixaram completamente sem reação. O homem a dispensou, deixando claro que não faria parte daquele plano suicida. Mesmo depois de ser dispensada, Karina não desistiu e continuou a argumentar. Ela tentou explicar seu plano de uma forma que parecesse simples e inofensiva. O homem, no entanto, não estava convencido e ouvia tudo com um olhar cético. Ele então questionou a lógica por trás da escolha de destino dela. Karina tentou tranquilizá-lo, prometendo que não seria um incômodo para ninguém. Sua aparente ingenuidade apenas o deixou ainda mais perplexo com a situação. A jovem, sentindo a urgência, perguntou quando exatamente ela deveria partir. Ele então começou a explicar a dura realidade da condição dela, a chamada doença do artista. Mas, para a surpresa dele, a notícia pareceu animá-la. Karina então ofereceu um pagamento pelos seus serviços. O homem, no entanto, recusou o dinheiro prontamente. Ela insistiu, afirmando com confiança que não precisaria do dinheiro e que o veria em 6 dias. Depois que ela se foi, ele ficou pensativo, sem entender como uma jovem podia parecer tão conformada com seu destino. Enquanto isso, Karina caminhava pela cidade, focada em seu objetivo de conseguir o remédio para finalmente partir. Só que no caminho, algo simples e mundano acabou chamando sua atenção. O cheiro delicioso da comida de rua a tirou de seus pensamentos sérios. Karina se aproximou,
atraída pelo aroma. Ela observou o vendedor preparar os espetos com uma habilidade que a deixou fascinada. Um sorriso genuíno surgiu em seu rosto ao pensar em como sua irmã ficaria feliz em um lugar como aquele. Mas a lembrança trouxe um peso. Ela sabia que a irmã não tinha má intenção. E que, no fundo, gostava dela. Eram momentos como aquele que a faziam hesitar em seus planos. No entanto, ela decidiu que era algo que podia deixar para trás. Aquele espeto seria um bom lanche antes do jantar. Com a decisão tomada, Karina voltou para a mansão. De repente, uma voz a chamou. Era seu irmão mais novo, Peridon, que correu em sua direção, oferecendo ajuda. O garoto se curvou, encantado com o cheiro delicioso que vinha do pacote que ela carregava. Sem cerimônia, ele pegou o lanche das mãos dela. Peridon agradeceu com um sorriso radiante, achando que o presente era para ele e a Belia. Karina apenas sorriu, dizendo para ele dividir com a irmã. Afinal, ela só era uma irmã mais velha nesses momentos. Peridon e a outra garota agradeceram com entusiasmo, levando o lanche para dentro. Karina observou os dois se afastarem, sentindo um vazio com o gesto. Mais tarde, naquela noite, um pesadelo a despertou em pânico. Atordoada, ela se sentou na cama e percebeu que não estava sozinha. Alguém a questionava sobre o que fazia ali. Era seu pai, parado no quarto com uma expressão severa. Ele a encarava, refletido no guarda-roupa. O homem explodiu, furioso com a atitude dela. Karina ficou em choque, sem entender a razão daquela raiva. O pai a acusou de ter sido descuidada, lembrando-a de que a Belia não podia comer qualquer coisa. Atrás dele, sua mãe e seu irmão Peridon observavam a cena em silêncio. A expressão de Karina mudou, a injustiça da situação começando a pesar. Seu pai, então, perguntou diretamente o que havia acontecido com a Belia. A resposta veio em forma de acusação. A irmã mais nova tinha vomitado tudo e estava desidratada. A culpa, segundo eles, era de Karina. A mãe reforçou a bronca, lamentando a falta de cuidado da filha mais velha. Karina tentou se defender, começando a explicar o que realmente tinha acontecido. O pai, no entanto, não quis ouvir. Ele a interrompeu, recusando-se a aceitar qualquer desculpa. Até mesmo Peridon, seu irmão mais novo, tentou intervir para explicar a situação. Mas Karina percebeu que era inútil. Ela pensou que, se apenas pedisse desculpas como sempre, tudo acabaria. Eles só estavam assim porque se preocupavam com a Belia. Só que dessa vez, algo mudou. Ela encarou o pai, não mais disposta a simplesmente aceitar a culpa em silêncio. Uma pergunta que ela nunca ousou fazer começou a se formar em sua mente. Suas mãos se fecharam com força sobre o vestido. A paciência dela havia chegado ao limite. Então, Karina quebrou o silêncio e finalmente confrontou seu pai. Ela perguntou até quando teria que aguentar aquele tratamento. O homem ficou chocado com a ousadia da filha, mal acreditando no que ouvia. Sua mãe imediatamente a repreendeu pela falta de modos, ignorando completamente a dor por trás das palavras dela. Mas Karina não recuou. Ela continuou, explicando que só comprou a comida porque a própria abelha havia pedido. A justificativa, no entanto, pareceu apenas deixar seu pai mais frustrado e cansado da situação. Enquanto o pai a julgava em silêncio, Peridon pediu para ver a irmã. A mãe concordou na mesma hora, desviando o foco daquela tensa conversa. Diante da frustração do pai, Karina ouviu mais uma vez o mesmo sermão de sempre. Ele a lembrou que sua irmã era frágil e que ela, por ser saudável, deveria simplesmente aceitar a situação. A jovem sentiu o peso daquela responsabilidade injusta. Era como se sua saúde fosse um pecado pelo qual ela precisava pagar com sacrifícios. Sem forças para discutir, ela apenas concordou. Sua mãe então se aproximou, tentando amenizar a tensão. Ela pediu que a filha entendesse o pai, minimizando completamente os sentimentos de Karina na situação. Exausta daquela conversa, Karina se retirou, dizendo que precisava descansar. Seus pais a observaram de longe, sem entender a profundidade de seu cansaço. Sozinha, a garota se permitiu sentir o peso do mundo em seus ombros. Em seu quarto, ela desabafou sua frustração no travesseiro. A raiva e a tristeza eram tantas que ela mal conseguia respirar.
Até que uma única lágrima escapou, e com ela, uma luz dourada surgiu em seu olhar. De repente, uma pequena fada apareceu diante dela. A criatura mágica trouxe uma calma instantânea para o seu coração. Com um sorriso genuíno, Karina cumprimentou a pequena visitante. A jovem a segurou com cuidado, encontrando consolo em sua arte, o único refúgio que lhe restava. Ela sabia que essa arte consumia sua vida, mas era a única coisa que realmente lhe pertencia. De repente, a voz de seu irmão a tirou de seus pensamentos. O rapaz parecia hesitante, sem saber como se aproximar. Então, sua irmã mais nova, Pel, correu em sua direção, abraçando-a com força. O jovem observava a cena, claramente desconfortável com a situação. Em meio às lágrimas, a garotinha implorou por perdão, pedindo que Karina voltasse a comer com a família. Diante da insistência, Karina cedeu e concordou em se juntar a eles. A mesa estava posta para um jantar farto, mas o clima era tudo, menos festivo. Um silêncio pesado e constrangedor pairava sobre a sala de jantar. Foi o patriarca da família quem quebrou o gelo, lembrando a todos que o aniversário de Karina estava próximo. A notícia a pegou de surpresa. Em meio a tudo, ela havia se esquecido completamente da data. O pai então propôs um piquenique em família para comemorar. Karina respondeu com frieza, dizendo que poderiam fazer o que quisessem, mas que ela não poderia comparecer. A recusa dela gerou um novo momento de tensão à mesa. Sem dar mais explicações, Karina simplesmente se levantou, anunciando que havia terminado e que voltaria para seu quarto. Karina se retirou da sala de jantar sem olhar para trás. Sozinha, ela pensou que já não havia mais motivos para ficar triste. A jovem apenas lamentava que sua última memória em casa tivesse que ser tão amarga. Depois de deixar um bilhete para sua família, ela finalmente partiu. Ao chegar em seu destino, a primeira coisa que ela fez foi preparar um banho. A jovem se preparou, pronta para lavar as preocupações da viagem. Na água, Karina encontrou um raro e breve momento de paz. De repente, uma lembrança a tirou de seus pensamentos. Ela se recordou de sua chegada quando o homem instruiu seu servo Pen a lhe arranjar um quarto. Ele havia dito que conversariam mais tarde, depois que ela se arrumasse. Naquele momento, Karina apenas concordou em silêncio. De volta ao presente, ela se lembrou das instruções que recebeu sobre o remédio. A febre alta seria um dos efeitos colaterais, um sinal de que seu corpo estava reagindo. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas era de alívio. A jornada foi difícil, mas a sensação de liberdade era imensa. Com o tempo que lhe restava, ela estava determinada a fazer tudo o que sempre quis. Após tomar sua decisão, Karina começou a planejar seus próximos passos. As memórias de sua antiga vida passaram por sua mente, mas ela afastou esses pensamentos. Estava na hora de fazer o que ela realmente queria. Seu primeiro objetivo era encontrar o mestre da casa. Ao entrar no escritório dele, ela entendeu por que ele parecia tão severo. De repente, ela se deu conta da situação em que se encontrava. Ela se desculpou por interrompê-lo, sentindo o peso do olhar dele. Um servo trouxe flores para o cômodo, mas a tensão entre os dois permaneceu. Miriam foi direto ao ponto, exigindo uma explicação para a visita dela. Karina tentou sorrir, mas a pergunta a deixou sem palavras. Ela se sentiu encurralada, sem saber o que dizer. Sua hesitação apenas aumentou a irritação dele. Com as mãos trêmulas, ela buscou a coragem que precisava. O homem a observou em silêncio, parecendo analisar cada movimento dela. Karina baixou o olhar, sentindo que talvez tivesse cometido um erro ao vir até ali. Mas ela se lembrou do motivo de sua jornada. Encontrar um lugar confortável para passar seus últimos momentos, longe de sua família. Ela só queria um lugar confortável para passar seus últimos momentos. Honestamente, uma parte dela desejava que, com sua morte, sua família sentisse um profundo remorso. A jovem tomou um gole da bebida quente, organizando seus pensamentos para a conversa. Miriam Pestelio a ouviu e ponderou sobre o pedido, mencionando que o momento não era ideal. Mas Karina o tranquilizou, garantindo que não seria um incômodo de forma alguma. A resposta dela o deixou visivelmente surpreso.
Ela então pediu permissão para ir diretamente para a ala separada da mansão, para poder descansar. Agradecida, ela presumiu que ele havia concordado, mas foi interrompida pela resposta dele, que negou ter dado tal permissão. As palavras do homem a fizeram parar no mesmo instante. No entanto, em vez de desespero, um sorriso confiante surgiu em seu rosto. A situação havia virado, e agora era Miriam quem parecia estar sem saída. Com isso, Karina se virou e começou a se retirar da sala. Ela finalmente se acomodou em seu novo quarto, vitoriosa. Mas o que Miriam não sabia era a verdadeira razão por trás da pressa dela e o pouco tempo que realmente lhe restava.